Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. O nosso convidado de hoje é piloto, ele é advogado, ele voa, aliás, avião e helicóptero, já esteve aqui no programa com a gente, é o Rodrigo Duarte. Bem-vindo, Rodrigo. Beca, como tá? Tudo bem? Eu tô ótimo. Acabamos de chegar de um voo e já com esse problemão, hein? É isso aí, mas vamos resolver, com certeza. Esperamos. É isso aí. Pessoal, você já sabe que eu vou falar sobre o calendário 2021 para você dar uma força pro Joãozinho Emanuel, ele que é o nosso príncipe da aviação brasileira. Você pode comprar o calendário lá na becarifoto.com.br. Você vai no ícone calendário 2021 e esse aqui, ó, olha de quem é, do Rodrigo Duarte. O comandante já recebe o calendário seu para você curtir, comandante. Muito obrigado. Um belíssimo calendário, diga-se de passagem, com belíssimo... Nossa, essa primeira foto aqui já é um estouro. Um desbunde. Nossa, lindas. Que legal. Como todas as suas fotos, né, Beccari? Sem, como eu já te disse, você, para mim, é o melhor fotógrafo de aviação que nós temos e o seu trabalho ajuda muito a desenvolver o nosso mercado. Que legal. Porque essas fotos aqui todo mundo olha e não tem como se apaixonar. Ah, que legal. Então é maravilhoso. Então, Rodrigão, a gente tá. Você sabe, você comprou o calendário pelo site, inclusive você pelo comprou, site, né? para ajudar o nosso pra ajudar príncipe. O João Emanuel. E assim, é um trabalho que a gente está fazendo porque ele realmente precisa dessa força. Beca, tudo que a gente pode fazer para ajudar o outro ser humano, nós temos que fazer. Isso é uma questão humana. Também acho. Não tem nem o que discutir. Com certeza. Falando em questão humana, nós temos uma questão muito séria aí para debater, gente. A gente veio falar sobre os combustíveis de aviação no Brasil. E aí, o que está acontecendo? Pois é, de novo, estamos diante de um problema grave de confiabilidade de produto. Produto esse fornecido única e exclusivamente pela Petrobras, Petróleo Brasileiro. Não vamos confundir aqui BR Distribuidora, que não é uma empresa mais que pertence ao grupo Petrobras, já saiu debaixo desse guarda-chuva estatal, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque quem tem o comando da Petrobras é o governo brasileiro. Mas a Petrobras, naquele primeiro problema, enquanto importador do produto, porque não tinha a fábrica disponível aqui para produzir o combustível desde 2018, começou a produzir. Voltou a produzir combustível, gasolina de aviação, estamos falando única e exclusivamente nesse momento da gasolina de aviação, voltou a produzir aqui na refinaria de Cubatão. Eles tiveram um problema identificado em 2016, se não me falha a memória, e era um problema para ser resolvido em poucos meses e acabou se desdobrando em outros problemas a mais e ficamos alguns anos sem produção de Avigás aqui no Brasil. Reforma sempre um pepino, até em casa é um pepino. Imagina, né? Numa refinaria de petróleo. Eu não quero Imagina numa refinaria de petróleo com controle estatal. Ave Maria. Então a gente tem N complicadores, né? Não só da lei de licitação, não só da questão das contratações, essas reformas, mas também os problemas que são encontrados. E isso acaba impactando diretamente no prazo. Porque são muitas etapas, muitos controles que teoricamente existem, e que devem ser ultrapassados para, no fim, liberar essa reforma, liberar esse reparo e voltar à atividade. Tá bom. Então deixa eu entender. O primeiro problema que a gente teve de combustível, o combustível estava sendo produzido no Brasil ou não? Não. O primeiro problema que tivemos em julho de 2020 foi um combustível importado. De que país? Dos Estados Unidos. Né? Nós conseguimos identificar qual a refinaria que produziu já, não, em todas todo aquele problema gerou uma investigação nossa para fins de responsabilização. Quando você diz responsabilização nossa do nosso, não só da AOPA, que trabalhou arduamente em busca da verdade, mas também do nosso escritório,
para conseguir levantar os argumentos e os fatos necessários para a propositura de uma ação de reparação de danos. A responsabilidade da Petrobras ela é objetiva nisso. Ela forneceu um produto com defeito. Então existe uma responsabilização que tem que ser, obviamente, cobrada, né, pelos danos causados a essas aeronaves, que não foram poucos. E esses danos implica basicamente o quê? Em gasto de dinheiro, em aeronave parada. E quem tem que ser responsabilizado por isso? O dono da aeronave que de boa fé compra um produto que espera estar bom. Caro, né? Caro. Caríssimo, diga-se de passagem. É que no mundo inteiro está caro, não só aqui no Brasil. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu vi que a gasolina de aviação está cara também nos Estados Unidos, está cara também em todos os lugares aí que eu passei com a aeronave que eu estava trazendo. E o Avigás é um produto que tem sim o preço bastante elevado e que se espera uma qualidade adequada, num nível de confiabilidade adequado que a aviação exige. Nós trabalhamos com confiança, não só confiança da aeronave, dos componentes que estão funcionando nessa aeronave para que a gente possa voar, como também da tripulação operando essa aeronave, como também do combustível que abastece essa aeronave, que é o que vai fazer ela voar. E se a gente não tem essa confiança, como é que isso fica? Então, agora, quem no fim das contas é o responsável pelo primeiro lote? A empresa americana? Não, a empresa americana ela pode sim ser responsabilizada. Essa empresa americana ela tem uma filial aqui no Brasil de produção de petróleo que opera na Bacia de Campos e ela pode sim ser responsabilizada solidariamente à Petrobras, uma pela produção, outra pela não vou falar de distribuição, porque quando a gente fala de distribuição nós temos os outros distribuidores que colocam os produtos nos aeroportos. Vamos falar do importador. No caso, a Petrobras. O produto daquele primeiro problema foi importado. Ele veio originariamente dos Estados Unidos. Em 2 navios. Antes de chegar aqui em Cubatão, ele passou por 2 navios. Ou seja, o navio podia estar contaminado? O navio podia estar contaminado, mas não foi esse o problema. O problema foi realmente problema de produção. O problema ocasionado, eu estudei muito profundamente isso, inclusive procurando bibliografia fora do Brasil, e encontrei uma bibliografia tanto da CIA em relação a compostos aromáticos, que o problema foi uma baixa concentração de compostos aromáticos no combustível produzido. Essa baixa concentração de compostos aromáticos no combustível produzido ataca diretamente componentes de borracha e elastômeros em aeronaves. E isso existe bibliograficamente já previsto em estudos super antigos. Não é uma coisa recente, são estudos, estamos falando dos anos 2000, estamos falando de 95, estudos técnicos, tanto da CIA, tem um relatório que foi solto, que na época do presidente Barack Obama, muitos documentos considerados secretos da CIA foram disponibilizados ao público, e coincidentemente tem um documento relacionado a combustível de aviação Avigás, especificamente, e as suas variações em relação à produção e as consequências dessas variações. Eu tenho esse estudo, eu li esse estudo inteiro, é um estudo muito completo, grande, e ele parece que a nota que a Petrobras soltou foi uma cópia traduzida no Google do estudo que a CIA publicou naquela época. Na mesma linha, eu achei um estudo de um outro instituto bastante relevante para o mercado mundial, que é o Instituto de Pesquisas Técnicas e Científicas da Força Aérea Americana. Deve ser muito sério, né? Nós estamos falando nós estamos falando da Agência de Inteligência Americana e estamos falando da Força Aérea Americana. E ela também tem um estudo que é exatamente na mesma linha do estudo da CIA. Ok. O que eu quero entender é que isso é falta de controle de qualidade?
Aí entra a discussão. Quem que determina o controle de qualidade? Né? Nós temos as agências reguladoras no mundo inteiro, temos aqui no Brasil a ANP, temos a ASTO nos Estados Unidos, temos a OTAN para outras especificações técnicas militares, temos várias agências produzindo relatórios, tabelas de especificação de produto, inclusive para Avigás. E elas estão atualizadas? Essa é a pergunta. Esse é o problema. Por quê? Na questão do composto aromático, isso vai impactar diretamente na densidade do combustível. Lembrando que nós estamos falando do primeiro problema ainda. Isso vai impactar diretamente na densidade do combustível. O que a tabela da ANP e a tabela das outras agências dizem em relação à densidade de combustível? Ela dá um parâmetro como referência, mas ela não diz que aquele parâmetro para baixo ou para cima condena o produto. Mesmo sabendo que, academicamente falando, isso já foi comprovado que o produto estando com uma densidade inferior, ela ataca componentes de borracha, que foi exatamente o que nós vimos no mercado naquela época. Exatamente isso que nós vimos. Vazamento em tanques de combustível, problemas em bombas de combustível, vedações. Por quê? São os compostos que são as partes dos aviões que são vedados com elastômeros, com borracha. Mas como é que deixam passar um negócio desse? Aí que tá, aí entra aquele negócio, mas nós vendemos um combustível dentro da especificação da ANP. Então, muito bem. Então, quer dizer que a especificação da ANP, para mim, está errada. Ou seja, precisa ser... E a especificação do mundo inteiro está errada, porque se isso pode acontecer e já é sabido, o mundo inteiro tem que determinar uma especificação mínima de densidade para gasolina de aviação. Porque esse problema pode acontecer de novo, do jeito que está hoje no mercado? Pode. Claro que pode. E matar uma família. Claro. A densidade mínima do combustível é 0,702 quilos por metro cúbico. Eu não lembro exatamente a unidade, eu lembro do número. 0,702. Ele chegou 0,699. A variação é muito pouca, mas essa variação mínima já é o suficiente para alterar a composição química da gasolina. E essa composição química alterada, ela vai ter elementos químicos lá dentro que vão reagir com as borrachas, com os elastômeros, ocasionando os vazamentos. Resumo da ópera. Quem que deve cuidar? Qual é o órgão que deve passar isso para o mundo? Primeiro, existe... aqui nós estamos falando do Brasil, né? Cada país tem a sua agência reguladora e os seus parâmetros para poder determinar se aquele produto pode ser vendido naquela condição ou não. Vamos falar do Brasil. No Brasil, a ANP tem sim que mudar a tabela de conformidade do combustível e ao invés de ter anotado do lado da densidade o valor e simplesmente a palavra anotar, ter a palavra mínimo. Mínimo da densidade esperada, 0,702. Sabe o que aconteceu em agosto nos nossos combustíveis automobilísticos? Não. Uma alteração na densidade, uma densidade mínima começaram a exigir dos produtores de gasolina de carro para justamente evitar problemas de desgaste antecipado em automóveis. De peças. Como começou esse movimento? As montadoras começaram a ter muito problema de garantia em carros novos por vazamento em bicos injetores, motores apresentando baixa performance. E, obviamente, o lobby das montadoras é muito mais forte do que o lobby dos aviadores, da aviação em geral, das oficinas de aviação e dos fabricantes de aviação. Mexe direto no bolso deles, né? Pois é, exatamente. Nós estamos falando aí de uma economia de escala, muitos carros, muito dinheiro. O que a ANP fez? Determinou uma densidade mínima para a gasolina automobilística vendida nos postos. Bom, mas já se sabe que o combustível vendido nos postos, tem muitos postos que adultera esse produto. Sim. Na aviação pode existir isso ou não? Eu acho que é muito mais difícil disso acontecer na aviação pela responsabilidade que isso envolve, né? Como são poucos, todo mundo conhece quem são os fornecedores de combustível.
principalmente quando você está falando aí. Aqui em São Paulo, eu acredito que isso seja praticamente impossível de acontecer. Não porque a fiscalização é muito rígida, mas é porque é outro mercado, é outra cultura. Os postos de gasolina, eles estão hoje passando por um momento muito difícil de não só de sobrevivência, mas também de negócio em si. Porque muitos postos são usados para lavagem de dinheiro. Para você transferir um posto de gasolina, para você vender, você é dono hoje de um posto de gasolina. Se você precisa vender o posto de gasolina para outra pessoa, é mais fácil você fechar o posto do que vender. Porque o posto você vende para a pessoa vai ficar no período probatório ainda de 3 anos. Tem que comprovar que não é trambiqueiro. Tem que comprovar que não é trambiqueiro, que não vai usar o posto para lavagem de dinheiro, porque é muito dinheiro que roda ali dentro. Então, é tão complicado hoje você transferir um posto de gasolina melhor fechar para outra pessoa que é melhor fechar. E agora, recentemente, teve uma operação do Ministério Público aqui de São Paulo que descobriu uma grande rede de postos de gasolina, mais de 300 postos de gasolina, atuando por uma facção criminosa. Então, é outro mercado, são outras variáveis que na gasolina de aviação eu não vejo isso acontecer. Porque são poucos players no mercado. Agora, quem fiscaliza os tanques desses fornecedores da aviação? Teoricamente, a ANP tem essa prerrogativa. Existe uma fiscalização verdadeira, anual? É para ter. Obviamente, como todo órgão público, existem menos servidores do que a necessidade exige. Quantos fiscais da ANP tem que controlar não só o combustível de aviação, como também o combustível de embarcações, como também o combustível de carros. Entendi. Então são muitos postos e poucas pessoas controlando. Mas nada impede de nós, pilotos, enquanto estivermos abastecendo a nossa aeronave, controlar, pedir, vem cá, de onde veio o seu combustível, vamos fazer um teste de água. São poucos os testes disponíveis para a gente em campo, numa pista. Nós não temos um espectrômetro. Não temos uma pipeta com produtos químicos que reagem a substâncias contaminantes num abastecimento ordinário, diria, de uma aeronave. Então, nós ficamos muito limitados. O máximo que a gente consegue ver é realmente... Hoje, depois do problema da gasolina lá em julho, todo mundo fala, não, tem um densímetro, você pode ver a densidade do combustível, isso resolve. Assim, muito bem. Mas o que a gente vai ver mesmo é a água. Que é o que pega na aviação. É o que pega, é o que a gente pode ver. Nós não temos muito mais recursos para ver outras coisas. A gente vai ver se o combustível é azul, no caso da gasolina, se ele está limpo, se ele não tem nenhuma substância dentro, se ele não tem indicação de água. Você consegue enxergar a água não mistura com a gasolina, então você consegue enxergar a camada de água e a camada de gasolina. É o máximo que a gente consegue ver. Bom, esperamos que as pessoas que estão voando pelo país aí façam isso, sigam esse conselho seu. Para encerrar, por que não o álcool? O álcool é um bom produto. A gente vê que as aeronaves agrícolas têm usado muito álcool. Inclusive, uma notícia recente, agora a Embraer vendeu 8 unidades do Ipanema movido a álcool agora em janeiro, que é um número fantástico para a empresa, já é 1/3 das vendas esperadas para o ano para esse modelo. Então, é uma operação que pode acontecer não só o álcool, como também o querosene. Como existe esse movimento nos Estados Unidos. Né? O querosene é um combustível bastante difundido, muito fácil de ser encontrado. Barato, mais barato que a gasolina, e que pode ser utilizado aí como combustível para qualquer aeronave. Então, é uma coisa que realmente tem que ser vista e que isso vai acontecer. No futuro, isso certamente vai acontecer. Antes de encerrar, eu só queria fazer um pequeno comentário à nota que a Petrobras soltou no dia 2 de fevereiro para a comunidade aeronáutica em relação a esse problema novo, né, desse combustível produzido aqui no Brasil. Porque agora a diferença o problema é outro e o combustível foi produzido aqui. Muito provavelmente, eu não tenho essa informação, mas muito provavelmente seja um dos primeiros lotes de produção
desse combustível novamente aqui em nosso território. E aí a Petrobras diz que tem uma suspensão preventiva em função de ter sido comunicada pelo seu fornecedor que foi detectada a existência de um parâmetro de combustível fora dos limites de especificação. Ora, mas espera aí, quando eles produziram, eles não mediram esses componentes? Ou seja, faltou controle de Cadê qualidade. Cadê o controle de qualidade da Petrobras, que foi altamente ineficaz em disponibilizar um produto ao mercado ruim, porque ele foi recolhido preventivamente, como foi da outra vez, foi recolhido agora, e aí aqui ele continua. O produto em questão foi distribuído ao mercado acompanhando os documentos de qualidade, ele tem aqui o número dos documentos de qualidade. É difícil imaginar que alguém vai saber o que é isso e aonde que vai procurar isso. Isso aqui é único e exclusivamente para os fornecedores, para a companhia, para os operadores, isso é uma informação totalmente irrelevante. A companhia informa ainda que o produto em questão foi expedido na sua base de Cubatão após a realização das análises exigíveis e emissão da documentação de qualidade referente ao produto para distribuição, estando nessas oportunidades todos os parâmetros dentro da especificação técnica da ANP nos termos da resolução ANP 005/2009, que foi o que eu acabei de dizer. Essa resolução, ela não é suficientemente bem feita a ponto de impedir um problema no fornecimento desse produto. Tanto que o produto foi ao mercado. Aeronaves certamente foram abastecidas com o produto fora de especificação. E agora? Existem aeronaves que estão apresentando problemas agora, de vazamento, que podem muito bem ter sido ocasionados por aquele problema lá atrás. E os daqui da frente? Os que já tiveram o problema lá atrás e que abasteceram com esse produto ruim, que nós não sabemos qual é o problema, porque eles não falam aqui, eles falam simplesmente... uma contradição essa nota. Porque eles falam, suspensão preventiva da comercialização, foi detectada a existência de um parâmetro de combustível fora dos limites. Aí depois, na mesma nota, ele fala... Ele fala que tem controle de qualidade. Estando nessas oportunidades todos os parâmetros dentro da especificação técnica. Ora, então, uma outra especificação. Ora, a análise da Petrobras foi mal feita, ou a análise da Petrobras foi insuficiente, as normas da ANP de controle de qualidade, da qual a Petrobras tem que seguir rigorosamente, são mal feitas, o produto reagiu com alguma outra coisa, não sei. Tudo isso tem que ser investigado. Até agora, nós não temos respostas. E o que nós temos é uma perda absurda de confiança no produto que a gente está abastecendo nas nossas aeronaves. Como que a gente tem o único fornecedor de combustível, a Avigás, dizendo que produz uma gasolina de qualidade dentro da especificação, disponibiliza ao mercado e depois esse produto apresenta uma outra especificação? Na minha cabeça isso não existe. Complicado. Rodrigo, obrigado por ter participado do programa Pode Hangar. Obrigado você, Beca. Muito legal, pessoal. Mais uma vez. Vocês conversaram aqui, ouviram, aliás, o Rodrigo Duarte, ele é advogado, piloto executivo de aviões e helicópteros. Não esquece de dar aquela badalada no sino do Pode Hangar, participa, comenta, divide esse programa com as pessoas para levar essa problemática do combustível mais adiante para as pessoas saberem o que está acontecendo com esse tipo de coisa. O que é importante é segurança para quem voa, tá bom? Valeu, até o próximo programa.